programa Saúde Total tem o patrocínio, em nossa clínica, sua saúde vem em primeiro lugar. Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a programação na TV Capital. Hoje é dia 4 de abril de 2025. Chama a família, chama todo mundo para acompanhar aqui a nossa programação. Você que acompanha a programação na TV Capital, nós vamos falar sobre um assunto hoje muito importante. Nós estamos no mês de abril e o mês de abril é considerado o mês do Abril Azul. O Abril Azul é o mês de conscientização sobre o autismo, algo que faz parte de milhares de famílias Brasil afora, um tema que merece muita consideração, todo o nosso respeito e que precisa ser sempre bem discutido. Você que está em casa nos acompanhando, fique conosco até o final, nós vamos tratar sobre este assunto de várias formas. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui duas pessoas com muito carinho para explicar um pouco sobre o que é o espectro autismo, como é o tratamento multidisciplinar desta síndrome. E nós convidamos aqui a doutora Cleane Lima, ela que é fonoaudióloga, formada pela PUC, especialista em motricidade orofacial e disfagia, especializanda em linguagem e tem atuação há mais de 20 anos com crianças típicas e neurotípicas nas áreas de linguagem oral e escrita e motricidade orofacial. Ela também que é sócia e fundadora da Sou Mais Espaços Terapêutico. Cleane, muito obrigado pela sua presença aqui no Saúde Total. Seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite e a gente espera poder tirar algumas dúvidas e esclarecer mais sobre o autismo. Obrigada. Bem, como este assunto ele envolve sempre um acompanhamento multidisciplinar, nós convidamos então duas profissionais. Estamos aqui também com a doutora Lucimeire Alves, ela que é terapeuta ocupacional, graduada, na verdade, pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, pós-graduada em ABA. A gente vai falar bastante sobre este método, né? Sobre essa metodologia de tratamento. Ela também que é pós-graduada em desenvolvimento infantil, reabilitação visual e também é sócia da clínica Sou Mais Espaço Terapêutico. Lucimeire, muito obrigado também pela sua participação e presença aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço. Espero fazer uma tarde de conhecimento, de bate-papo. Vamos falar um pouquinho sobre o autismo. E você, telespectador, deve ter percebido algo diferente aqui no nosso programa, não é mesmo? A doutora Wesley não está presente hoje, mas eu espero corresponder aqui à altura. Ele, como eu sempre digo, né? Ele que é a autoridade quando o assunto é saúde. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, vou perguntar aqui para vocês duas, até para a gente contextualizar para quem está em casa, né? O que é o espectro autista? Podemos conversar com você, Cleane. Espectro autista é um transtorno no neurodesenvolvimento, né? Que geralmente vem acompanhado de alterações e dificuldades na comunicação, na interação. Então, essa criança tem mais dificuldade em se comunicar, em interagir, ela pode ter algumas estereotipias, né? Então, ela tem um atraso no neurodesenvolvimento. É claro que depende de criança para criança, tem os graus, os níveis, né? De autismo. E, então, cada um vai desenvolver de uma forma. Entendi. Lucimeire, a gente sabe que esse tratamento ele é um tratamento multidisciplinar, né? E como que a terapia ocupacional ela atua no desenvolvimento de pessoas que possuem o espectro autista? Bom, terapia ocupacional, nem todos sabem, mas é uma profissão independente, não é pós-graduação, não é especialização de outra área. É uma graduação onde são 4 anos, né, de acadêmico, de parte acadêmica, e ali a pessoa se especializa onde ela deseja atuar, né? Eu fui para essa área do desenvolvimento infantil, tenho recebido muitas crianças, TEA, né, que é o transtorno de desenvolvimento do espectro autismo, trabalho muito com reabilitação visual e dentro do autismo
não só no autismo, mas com toda a área, o que nós desejamos é ofertar independência e autonomia da pessoa. E no autismo a mesma coisa, então eu vou trabalhar nele como um todo. O que está faltando para aquela criança ser independente, alcançar os marcos de desenvolvimento dela? Por exemplo, a criança ela precisa ser independente para se alimentar. Então, às vezes, ela não sabe usar o talher de forma adequada, mas quando eu digo isso, não é pegar o garfo e a faca, não só isso. Às vezes, ela não sabe dar função àquela colher, de levar aquela colher até a boca. Às vezes, a criança pega a colher e fica estereotipando, fazendo movimentos aleatórios, ou arremessa aquela colher. Então, nós vamos trabalhar todo esse contexto da alimentação, do vestuário, do banho, de todas as atividades de vida diária, o contexto que é sim, fundamental para o desenvolvimento da criança, que é o brincar. Então, nós trabalhamos muito a questão do brincar funcional e em base a toda essa área, nós trabalhamos as questões sensoriais da criança, né? Que é uma das grandes disfunções que o autismo apresenta, né? São as alterações sensoriais. Cleane, e por parte da fonoaudiologia, né? Qual que é o papel, na verdade, da fonoaudiologia no acompanhamento de pessoas com autismo? Então, a fonoaudiologia vai trabalhar a questão da comunicação, né, da linguagem. Muitos têm dificuldade em se comunicar. Então, tem crianças que são verbais, que conseguem se comunicar, conseguem falar, mas às vezes tem uma dificuldade nessa função dessa fala. Às vezes é uma fala mais disfuncional. E tem crianças que são não verbais, que não conseguem falar. E aí a gente vai trabalhar essa comunicação. Lógico, a gente vai estar sempre estimulando a fala, mas a gente tem outros mecanismos também, como comunicação alternativa e aumentativa, que é um recurso que a gente utiliza com as crianças não verbais. E além disso, trabalhar a comunicação também tem outros aspectos, questão de motricidade orofacial, se a criança tem uma dificuldade na alimentação, uma seletividade alimentar. Então a gente entra nessa parte da função de mastigação, de deglutição, e também questões de escrita, de leitura. Então, o trabalho da fono abrange tudo isso. E varia muito, como a Lucimeire disse, né? Existem níveis. Sim. E varia muito o tratamento de acordo com esses níveis? Sim, né? Sim. Quando chega a criança, a gente avalia essa criança e aí a gente vai ver o que está em déficit e o que a gente precisa trabalhar. Então, crianças com o nível 1, que são crianças mais leves, às vezes é alguma questão da fala, a funcionalidade da fala, às vezes alguma questão sensorial, né, Lu? Questão sensorial, que é muito comum, uma limitação no brincar funcional. Exatamente. Por exemplo, aquela criança consegue até dar função para o carrinho, ela pega o carrinho, sabe que é para passear ali no caminho, coloca areia dentro da caçamba, porém ela não tem um repertório amplo, ela fica perseverando nessas funções. Então, a gente trabalha essa ampliação. É muito comum também, nos níveis mais baixos, a questão da habilidade social, a dificuldade em manter amizades, assim, de interagir, ou às vezes interage de forma desproporcional, é mais intensa, assim, para falar, para abraçar, porque quando a gente fala de autismo, pensa só aquela criança que não consegue fazer amizade. Então, às vezes, não. Principalmente tem muitos que gostam de abraço, 1, 2, né? gostam de abraço e fala muito, a dificuldade, às vezes, de ponderar isso daí. Não sabe quando parar. Então, é um desnível, tanto na fala, tanto no brincar, nas questões sensoriais. Então, e aí, os casos mais do nível 3, né, que são os casos mais graves, às vezes precisa de uma equipe mais completa, né? Às vezes o nível 1 vai precisar talvez só de uma fono, uma TO, ou uma psicóloga, e o nível 3 talvez precise de todas e mais algumas. Então, a gente, na avaliação, depois do diagnóstico médico, a gente vai fazer essa avaliação, né, multidisciplinar, e aí vamos trabalhar dentro de cada área. E quais que são as áreas que estão envolvidas neste tratamento, principalmente considerando o nível 3? Fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia, musicoterapia, psicomotricidade. Então precisa de todo esse escopo, né? De todo esse tratamento para que essa criança, principalmente a gente está falando aqui de criança, né? Para que ela tenha essa autonomia. E o trabalho é esse mesmo, né? É dar autonomia para tomar um banho, é dar autonomia para se alimentar, correto? Exatamente. E às vezes o paciente, a gente percebe assim, que ele tem uma dificuldade no comportamento que está atrapalhando também na fala. Então,
por isso é importante dessa multidisciplinaridade, né? Então, a psicóloga vai estar trabalhando ali o comportamento, enquanto a fono está trabalhando a comunicação. E, às vezes, questões sensoriais estão atrapalhando o comportamento. Sim. Por isso que uma completa a outra, né? Não tem como só um terapeuta atender uma criança que tem várias demandas. Então, ele precisa de uma equipe multidisciplinar. E quando a gente fala da ciência ABA, é muito isso, assim, toda a equipe tem que estar integrada, interagindo e com o mesmo propósito. Assim, é bem transdisciplinar, não é? Cada um tem seu objetivo, porém cada um contribui com o trabalho do outro para que a gente alcance e dê o melhor para aquela pessoa, né? Não só criança, mas também o adulto. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eram consideradas pessoas com espectro autista e nem tinha essa terminologia, na verdade, né, do TEA, né? Era só, a pessoa é autista ou tem autismo, né? Só aquelas pessoas que eram muito visíveis, né, que eram muito introspectivas, que não se comunicavam, não socializavam. Então, como se diz, dava para, digamos assim, perceber, né, olha, né, que a pessoa ela tinha o autismo. E nós temos o nível 1, certo? Que tem muitas pessoas que, às vezes, não conseguem perceber, certo? Sim. Nível 1, falando nesses casos, né? Como que seria a percepção? Como que os pais conseguem diagnosticar se essa criança ela pode ou não ter o espectro autista? O nível 1, muitas vezes, é o que você falou, passa despercebido, porque às vezes são características sutis, né, que às vezes fala, é porque a questão da pandemia, foi na pandemia, filho de pandemia, então ficava muito sozinho, então tem dificuldade de interagir, é porque está copiando um comportamento do desenho, então está fazendo algumas estereotipias, ele gosta demais desse desenho por conta do hiperfoco, então está repetindo aquela fala, então às vezes fica meio camuflado ali. Então, o que acontece? A maior busca por terapias vem primeiro da fala, assim, na maioria do contexto, quando vamos fazer a anamnese com os pais, os primeiros sinais são atraso de fala, as mães às vezes relatam a dificuldade de socializar, a dificuldade de interagir com os próprios pais, às vezes ele consegue brincar, mas não consegue colocar os pais no contexto da brincadeira, quando a mãe aproxima para brincar, às vezes a criança já se afasta ou se irrita facilmente, então aquela criança que se frustra muito, não só a criança como o adulto também. Muitas pessoas vão recebendo o diagnóstico já na fase adulta, né? E quando vai fazer ali um retrocesso, vai perceber que passou por esses estágios, mas passou desapercebido. E que traz um impacto também para a vida social, amorosa, financeira do adulto também. Isso que a Lu falou acontece bastante. Então, geralmente, a criança vem primeiro na fono, antes de ir ao médico, ao neuropediatra. E às vezes, a queixa do atraso de fala. Do atraso da fala. Isso. E aí, depois que vem para a fono, a gente observando na avaliação, e aí a gente pede para procurar um neuro, porque quem dá o diagnóstico somente é o neuropediatra, é o médico, né, ou o psiquiatra infantil, né? Então, tem que ser um médico para dar esse diagnóstico de autismo. Então, geralmente, o caminho é contrário, vem primeiro na fono, pelo atraso de fala, e aí nós encaminhamos, ou vem na TO, ou em outro profissional, mas sempre deve se iniciar pelo diagnóstico, né? E quando chega para a fono e você percebe que existe realmente esse atraso, aí é onde inicia-se uma suspeita de que aquela criança ela tem o espectro autista. Isso. E daí inicia-se toda uma investigação para se dar esse diagnóstico. Como que chega esse diagnóstico para os pais e para os profissionais que vão trabalhar essa multidisciplinariedade? Às vezes acontece também do médico também só ter a suspeita, principalmente quando a criança é muito pequena, aí fica muito difícil de fechar o diagnóstico, né? Então, mesmo tendo só a suspeita, o médico já encaminha para as terapias para já começar a estimulação. E aí, no decorrer do tempo, a gente vai percebendo se essa criança está desenvolvendo, se ela está desenvolvendo a fala, se essa interação está melhorando, se era só mesmo uma questão de estimulação, falta de estimulação, ou não, é um comportamento mesmo, é um transtorno mesmo, né? Então, isso com as terapias, a gente vai dando esse feedback para a família.
E nas terapias também, existem alguns protocolos que nós aplicamos, principalmente a psicologia, a neuropsicologia, alguns protocolos que vão levando mesmo, assim, vão encaminhando para um diagnóstico. Aí o profissional também faz um relatório, manda para o médico para ver essa questão, tanto do relato da família, do terapeuta e da visão do médico, para se fechar um diagnóstico bem pontual. Tá ótimo. Eu vou pedir uma licencinha para vocês duas. A gente tem muito assunto ainda para tratar, mas a gente vai fazer um breve intervalo comercial. Nós estamos falando aqui sobre o Abril Azul, o mês de conscientização sobre o autismo. Fique aí, nos acompanhe. O intervalo é rapidinho, a gente já volta. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Desde 2023, o Instituto Acerte transforma vidas com um atendimento humanizado e excelência. Nossa equipe de especialistas renomados oferece serviços em cardiologia, reumatologia, psicologia e muito mais. Além disso, levamos informação de qualidade e consultoria para o setor público e privado. Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar. A TV Capital, o seu canal Promessas, tem a maior diversidade de programação do estado de Goiás. Presente em mais de 70 municípios. Estamos na TV aberta pelo canal 32.1, pela NET 23.1, Sky e Vivo 332, na Gigabyte TV, canal 26, em nossas plataformas digitais e agora também na cidade de Anincuns e região, através do canal 41.1. Você não pode deixar de acompanhar uma televisão que tem 24 horas de programação para a sua família. TV Capital está com grandes novidades para você e sua família. Agora você pode conferir toda a programação em nosso site redecapitaltv.com.br, podendo acompanhar ao vivo nossos programas, acessando notícias inéditas do estado de Goiás e de todo o Brasil. Então acessa aí redecapitaltv.com.br. Estamos de volta com o Saúde Total aqui na TV Capital e hoje falando sobre o Abril Azul, que é o mês de conscientização sobre o autismo. Nós estamos recebendo aqui a fonoaudióloga Cleane Lima e também a terapeuta ocupacional Lucimeire Alves. Inclusive, nós estávamos falando aqui, né, no intervalo, a respeito dessas questões de terminologia. Tá? Eu, no primeiro bloco, eu mencionei, né, sobre a questão do espectro autista como uma síndrome e elas já me corrigiram aqui no intervalo, então é bom que todos entendam, né? Não é uma síndrome, correto? Isso, não é uma síndrome, é sim um transtorno do desenvolvimento mesmo, assim. Quando falo transtorno do espectro, é porque tem uma ampliação, uma variação. É da mesma forma que tem aquele que dentro do autismo vai ter um espectro de um nível mais baixo, de uma limitação menor. Dentro do mesmo espectro vai ter aquele que é totalmente independente. Então, por isso essa amplitude, essa variação, que a gente fala do transtorno do espectro. Tá bom, tá ótimo. Então, olha só, você que está em casa, a nossa função aqui é essa, é de levar informação, de informar as pessoas e deixá-las bem informadas, né? Então, só reforçando, então, o espectro autismo é um transtorno e não uma síndrome, né? E, bem, a gente estava falando aqui a respeito da questão do diagnóstico, né? Existe uma idade onde esse diagnóstico ele aparece, em alguma etapa ali da infância, onde isso começa a se tornar mais visível, onde os pais começam a perceber ali um atraso de fala, uma questão comportamental, ou uma questão também de motricidade. Uhum. Então, como a Lu falou, geralmente a fala é o primeiro sinal que a família percebe. Aí a criança está lá com 2 anos, já tinha que estar falando, né, tendo já frases, e a criança não tem ainda essas frases. E aí a família começa a preocupar, porque começa a comparar com outras crianças, né, ou com irmãos, se tiver irmãos. Então, geralmente, o que chega pra gente, né, Lu, é a partir dessa idade, 2 anos, 3 anos, quando não tem outros sinais muito visíveis. Agora, criança que tem sinais, que não consegue brincar, porque tem crianças que têm sinais assim, mais perceptíveis.
a criança não consegue brincar, joga brinquedo, ou muito irritada, chora o tempo todo, né? Estereotipia, às vezes apresenta estereotipia, que são os movimentos disfuncionais repetitivos, né, que eles usam para se regular, às vezes o flapping, o balanço do corpo, né? Então, estereotipia visual, às vezes de olhar, um olhar lateralizado, a marcha equina, né, que vem não só por estereotipia, mas por alguma disfunção do desenvolvimento sensorial, motor. Então, apresenta-se essas características que se levam uma suspeita. Muita gente fala assim, andou na ponta do pé, então autismo? Não é bem assim. Então, a soma de alguns sinais, geralmente são 7 sinais, de 5 a 7 sinais, que levam a uma investigação clínica mesmo. Por isso que também só o atraso de fala não quer dizer que é autista. Então, às vezes, a criança está demorando a falar, não quer dizer que ela é autista porque ela está demorando a falar. Por isso que o diagnóstico é tão importante, né? Para não rotular também as crianças, né? Então, por isso que é necessário esse diagnóstico e as intervenções quando for necessário. E aí a gente vai observando, não é só um atraso de fala, não tem nenhum diagnóstico de autismo. Ou é só uma questão sensorial, não tinha nada relacionado ao autismo. Né? Então, isso a gente vai percebendo, o médico também vai percebendo, e a família vai entendendo que não é que tudo está ligado ao autismo, né? Porém, de qualquer forma, se há uma disfunção, seja um atraso de fala, uma disfunção sensorial, algum comportamento diferente na marcha, precisa ser investigado e tratado. Então, a abordagem, quanto mais precoce for, melhor. Então, não tem como errar se for uma abordagem assertiva, com um profissional capacitado, que tem conhecimento na área, então não tem como dar errado. Quanto mais cedo, melhor. Bem, sobre o diagnóstico, né, a gente percebe que houve, nos últimos anos, um aumento muito grande no diagnóstico do TEA. E aí eu pergunto para vocês duas, é porque realmente estão nascendo mais pessoas com TEA, ou é porque realmente o diagnóstico, a ciência já avançou a um ponto onde esse diagnóstico está se tornando cada vez mais eficaz, mais eficiente, mais claro? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? É porque realmente estão aumentando os casos, ou é o diagnóstico que está hoje mais preciso? Eu acho que é um pouco dos dois, eu acrescentaria mais um, né? O diagnóstico está cada vez mais preciso, pessoas estão estudando mais, observando mais os sinais, né? Levando em consideração cada um. Porém, o que acontece muito diagnóstico errado. Às vezes o profissional não está capacitado e às vezes a criança vai ao médico, 5 minutos lá dentro já sai com diagnóstico de autismo. Às vezes foi só por um relato que a mãe fez ou só por um comportamento observado, então isso não é suficiente. Sobre o diagnóstico, então, existe como é que se diz? Um aumento não do ponto de vista do diagnóstico em si, mas talvez esses números estão superlativizados, na sua opinião, Cleane? Então, existem sim casos que estão aumentando, né? Tem até estudos que têm aumentado os casos de autismo, mas também existem os diagnósticos que às vezes não e é diagnosticado como, né? E isso faz com que aumente, né? Então, às vezes a família vai com uma queixa, como a gente tinha falado agorinha, de um atraso de fala somente, ou uma questão de andar na ponta dos pés, e dependendo do médico, vai avaliar e vai dar o diagnóstico como autismo. E por isso que precisa ser um excelente profissional e uma avaliação criteriosa, né? Existem protocolos, muitos protocolos que ajudam no fechamento diagnóstico. Então, tem que ter essas ferramentas, né? Por isso que está aí a capacitação, busca de conhecimento profissional, para estar levando esse conhecimento para a sociedade, para a família, para já não rotular mesmo a criança com um diagnóstico que não existe. Isso. Perfeito. E as pessoas confundem muito o TEA com o TDAH. Às vezes a criança ali, ela é muito distraída ou ela é muito hiperativa, e aí tem muitas pessoas que podem confundir. Isso existe? Sim, acontece às vezes o diagnóstico ficar assim, será que é TEA, será que é TDAH? O médico ainda não fechou, vamos observar se é TEA ou TDAH.
por terem questões, por terem sinais e sintomas bem semelhantes. A questão do déficit de atenção, a questão da socialização, o TDAH também tem dificuldade um pouco na literação, às vezes agitação psicomotora, demora para entender alguma coisa que fala, né? Então, às vezes... E lembrando, assim, que tem casos também de TEA com TDAH. Exatamente. Né? Então, tem crianças que têm TEA e têm o TDAH Os dois também. diagnósticos. Então, às vezes vai ser uma criança que além das questões do autismo, é uma criança mais agitada ainda, é uma criança mais desatenta. Então, ela tem como uma comorbidade o TDAH. Perfeito. Eu já ouvi dizer que o TDAH nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado de alguma comorbidade. É isso mesmo? Fugindo um pouquinho aqui do assunto do autismo, mas tem correlação. Às vezes tem a dislexia, né? Dislexia, que é a dificuldade de leitura e escrita, né? Muitos com TDAH têm a dislexia. Disgrafia mesmo, dificuldade na própria construção da Eles apresentam muitas escrita. dificuldades, assim, onde é mais perceptível é na escola, né? Então, às vezes na escola é onde percebe mais essa dificuldade no aprendizado, em conseguir memorizar o que está sendo aprendido, em fazer uma prova, né? Então, às vezes o diagnóstico vem junto com a dislexia, uma disgrafia, por esse motivo, porque na escola é muito perceptível. E qual que é o papel da escola neste tratamento, né, de acolhimento, de apoio também aos pais? Fundamental. Fundamental. Além da equipe multidisciplinar, e a escola faz parte dessa equipe, né? Então, a gente, os nossos pacientes, a gente sempre tem um contato com a escola. Geralmente, dependendo do grau do paciente, ele vai ter uma assistente terapêutica na escola. Então, ele vai ter uma professora ou uma profissional da psicologia que vai ficar com ele na escola, acompanhando na escola, para estar intermediando as tarefas escolares, né? Então, a escola, às vezes, na maioria dos casos, precisa de uma adaptação de tarefas, de provas, do que é ensinado para a criança. Né? Então, de aprender os manejos, principalmente se a criança passa por uma crise sensorial, uma crise relacionada ao comportamento, de como manejar, o que eu posso fazer para evitar essa crise, né? Observar os sinais antecedentes, o que desencadeou aquela crise. Então, a equipe precisa ser treinada, até porque a criança passa a maior parte do tempo dela na escola, né? O que são essas crises sensoriais? Te interrompi, desculpa. Crise sensorial é quando a criança chega num limite, né? A pessoa chega num limite de estímulo ofertado pelo ambiente. Não só do que você oferece a ela, mas, por exemplo, a pessoa tem uma hipersensibilidade ao som, então o ruído incomoda, às vezes tem uma hipersensibilidade visual, quando ela vê muitas cores, muitas formas, então vai causando uma sobrecarga, aquela questão auditiva, visual, o toque, às vezes ela está em um lugar que ela precisa tocar e não está confortável, né? Senta num lugar desconfortável, às vezes é só de olhar, né? As questões visuais também, olhar uma textura que ela não tolera, isso vai trazendo uma sobrecarga que ela chega a um ponto, se ela não souber se autorregular, ela entra em crise. Às vezes de gritar, de se bater, de se esconder. Gente, esse assunto ele é muito amplo, por isso eu já vou fazer um convite aqui, já ao vivo aqui para vocês, para que vocês voltem no próximo domingo, para a gente continuar falando sobre esse assunto. Topam? Sim, claro. Pode ser? Pode Prazer. ser. Então Combinado. tá ótimo. Você então que nos acompanhou aqui no programa Saúde Total deste domingo, a gente volta no próximo domingo com este mesmo assunto, que é o Abril Azul, o mês de conscientização sobre o autismo, com a Cleane e também a Lucimeire, fonoaudióloga e terapia ocupacional, para a gente continuar falando sobre esse assunto. Por hora, muito obrigado pela participação de vocês. Domingo que vem, então, a gente volta, tá bom? Tá bom, obrigada. Certinho. Obrigada. Você que acompanhou o Saúde Total, fiquem com Deus, até o próximo domingo, não percam, porque a gente tem muito assunto ainda para falar sobre o TEA, né, o transtorno do espectro autista, e você está convidado aí a nos acompanhar, lembrando que se você perdeu o programa do domingo, nós temos o reprise na quarta-feira às 10 horas da noite. A você, um excelente restinho de domingo e até o próximo.
programa Saúde Total tem o patrocínio, em nossa clínica, sua saúde vem em primeiro lugar. Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar.